E agora vamos falar sobre os nossos dispositivos DR. Como é que funciona o dispositivo DR? Nós temos que lembrar o seguinte, né? Como é que o cidadão vai tomar um choque? Ou ele vai tomar um choque por contato direto, ele meteu a mão no fio energizado, ou ele vai tomar um choque por contato direto. Ele colocou a mão em um elemento metálico, aonde o fio fase estava descascado, encostado na minha carcaça, não estava aterrado e a corrente elétrica passou pelo corpo humano. O dispositivo DR ele vê se a corrente que está entrando no meu sistema não está voltando e percebe que entende que se a corrente for maior que 30 mA, pode ter tido uma fuga para uma pessoa ou outro elemento, e aí ele abre o circuito, não permitindo que o cidadão seja seja o condutor dessa descarga elétrica. Mas como é que é o princípio de por que eu tenho o dispositivo DR? A gente tem que compreender então agora o que é que ocorre conosco quando a gente está submetido a um choque elétrico. Esse gráfico ele mostra o percurso se você tivesse um choque, né, tomando choque com a mão esquerda e depois o contato no chão com o pé. Por que com a mão esquerda? Porque a corrente elétrica passaria diretamente pelo coração. Né? Seria a pior situação possível, passar diretamente pelo coração. Então, vamos ver os efeitos. Se eu tenho meio miliampere, eu posso ter um formigamento, uma percepção, mas eu não vou ter normalmente eu não vou ter nenhuma reação. Eu não vou sentir muito essa corrente de meio miliampere. Quando ele entra nessa faixa azul, de acordo com o tempo de duração, podendo ir até 200 miliamperes, você vai sentir alguma coisa, você vai sentir seus músculos tremerem só que não vai ter nenhum efeito, você não vai se machucar por conta disso. Você vai sentir a vibração, os músculos vão tremer, você vai dizer, caramba, levei um choque, mas ainda não vai ter nenhum dano no seu corpo. Na curva AC3, dependendo do tempo de atuação, do tempo que você vai estar submetido a essa corrente de fuga, você vai começar a sentir fortes contrações musculares, dificuldade de respirar e talvez disfunções cardíacas, porém reversíveis. Então, vocês entendem agora que quando aumenta o nível de corrente pelo tempo de atuação, você já vai ter algum problema. Porém, tudo isso pode ser revertido. Você vai ter um dano, mas você pode sobreviver em cima disso. Passou disso, você entra na curva, você entra no nível AC4, em vários níveis. Dependendo desse ponto, você começa a ter efeitos patológicos graves, inclusive parada cardíaca. Grande chance de fibrilação ventricular de acordo com o tempo e com a intensidade maior do que 500 mA. Qual é a faixa de atuação do dispositivo DR? É de 30 mA. É nessa curvinha aqui, ó. É de 30 mA. Então, quando chega aqui em 30 mA, ainda na curva AC2, o dispositivo DR ele deve atuar antes desse tempo de 500 milissegundos. Ele deve atuar e a pessoa não vai sentir, não vai ter nenhum dano fisiológico, porque ele não saiu do nível AC2 para o nível AC3. No nível AC2 você pode ter alguma contração, mas não vai ter nenhum efeito em si. Então, nosso disjuntor, nosso dispositivo DR, ele foi feito para trabalhar nessa faixinha aqui de 30 mA. Como é que é o princípio de funcionamento? O vídeo institucional ele é bem claro sobre isso. Eu tenho a corrente que entra e a corrente que sai. No momento em que ele percebe que a corrente que entra no meu circuito não é igual à corrente que sai, né? Parte está indo embora, ele vai entender o seguinte: olha, esse desvio de tensão, esse desvio de corrente pode ser um choque elétrico. Então, eu tenho uma interação do campo magnético não nula e vai fazer com que o meu dispositivo entre em atuação. Tá? Exatamente por conta disso. Ele fica monitorando o que entra e o que sai. No momento em que o que entra for diferente do que sai, ele vai entrar em operação.
E o dispositivo DR, por mais que você abra o seu quadro e não tenha, ele é obrigatório desde 97. Especificamente em circuito que tiver chuveiro ou banheira ou área molhada, né? Circuito em áreas externas, circuitos que possam vir alimentar equipamentos em áreas externas ou ambientes característicos como cozinha, copa, lavanderia, área de serviço, né? Ou área que pode ser molhada. Então, em todos esses componentes é previsto o uso do dispositivo DR. É interessante que nós pegamos obras novas, construções residenciais novas. Ele está previsto no diagrama unifilar, mas quando você abre o quadro elétrico ele não está lá instalado. Eu posso ter três versões de dispositivo DR. O dispositivo DR mesmo, ou chamado interruptor DR. O módulo DR, que eu posso encaixar o meu disjuntor aqui de proteção contra sobrecorrente e sobrecarga. Ou disjuntor DR, onde ele tem a função de dispositivo DR e também de disjuntor. Entendam o seguinte, o dispositivo DR ele não funciona contra sobrecorrente ou contra sobretensão. Ele não pode ser utilizado para proteger o meu condutor. Você compra um dispositivo DR de 40 amperes, isso quer dizer que ele permite, os componentes dele permitem uma passagem de até 40 amperes. Mas se tiver 41 amperes, ele vai desarmar? Não, não vai. Ele vai derreter. Quem desarma é o meu disjuntor. Então, o dispositivo DR ele não tem a função do disjuntor. Eu posso ter um módulo DR, que eu posso encaixar o meu disjuntor aqui do lado. E eu posso ter disjuntor DR, onde eu tenho, de repente, eu não tenho espaço disponível para colocar um dispositivo disjuntor. Eu posso ter um disjuntor DR, que ele tem a função de dispositivo DR e também disjuntor. Só que a faixa de preço é muito alta. Um dispositivo DR desse aqui, de 40 amperes, ele está na faixa de R$200. Um dispositivo desse de 40 amperes deve estar na faixa de R$400 a R$500. E é difícil de encontrar, inclusive, no mercado. Só destacando, o dispositivo DR ele necessita de uma proteção contra curto-circuito. O módulo DR ele permite que eu coloque um dispositivo termomagnético, um disjuntor termomagnético nesses terminais já encaixadozinho, sem muito trabalho. E o dispositivo disjuntor DR ele já garante a sobrecarga, o curto-circuito tem o funcionamento do DR, ele vê a corrente que entra, a corrente que sai. E se tiver uma diferença de 30 mA, ele vai, se ele for dimensionado para 30 mA, uma diferença maior que 30 mA, ele vai atuar. O catálogo da VEG ele tem uma explicação bem legal sobre o dispositivo DR, né? E eu coloquei também disponível aqui o catálogo da Siemens, que a gente entende qual é a forma construtiva também de todos esses equipamentos.